quer ser governador do Rio. Muitos caminhos fazem nascer candidaturas, mas alguns deles são repletos de interesses inconfessáveis e promovem um jogo sujo de muito poder e dinheiro durante o processo eleitoral. Em todas as eleições aparecem candidatos que apostam tudo no jogo sujo. Com muito dinheiro à disposição, montam grandes estruturas de campanha para garantir votos. Não importa como, a distribuição aleatória de favores e promessas garante um botijão de gás ou uma cesta básica. Apelam até mesmo para uma vaga de trabalho ou um cargo no futuro governo. Vale tudo para tomar o voto do eleitor. No final, milhares de reais compram votos para brindar uma boca de urna que destila cinismo e muito preconceito de classe. Para isso, grandes grupos econômicos, máfias, milícias e golpistas de todo tipo se articulam para eleger um governador que defenda os seus interesses. Fazem isso para chegar aqui, no Palácio Guanabara, para incrementar sua macabra gincana das supostas oportunidades de negócios, motivados pelos quase 70 bilhões de reais do orçamento. A disputa eleitoral já começou e mesmo no meio de candidatos sérios, os picaretas conseguem se impor para se estabelecerem no mesmo nível. Vejam os candidatos que já se apresentaram para o pleito. Começando pelos presidenciáveis, que mantêm a mesma polarização, com a reeleição de Bolsonaro ou de Lula, acompanhada à distância por Ciro Gomes. O Centrão continua na busca por seu candidato, mas por enquanto nada muito animador. Já a disputa no Rio de Janeiro ganhou velocidade com a definição da candidatura à reeleição do atual governador Cláudio Castro e do deputado federal Marcelo Freixo, apoiados por Bolsonaro e Lula, respectivamente. Rodrigo Neves é o escolhido do partido de Ciro Gomes. Outras candidaturas buscam viabilidade mesmo fora do eixo dos presidenciáveis, como Hamilton Mourão, que tenta resgatar a força do clube militar na cena política, e também do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, nome fiel a Lula, que aguarda posicionamento dos partidos de centro. Da mesma forma, aguarda o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Muita coisa vai rolar até as convenções partidárias que definem os candidatos. As movimentações são difíceis de serem observadas, papel que a imprensa deveria cumprir, mas não é bem assim. Segundo a professora Luana Bomoni, mestre em comunicação social pela PUC São Paulo, a grande mídia atua nas eleições para defender os seus interesses. Situação muito diferente da suposta isenção dos veículos na cobertura política do país. Então, a ideia de que os meios de comunicação são imparciais ou neutros, ela não faz sentido, porque qualquer texto tem algum tipo de posicionamento. Além disso, a professora alerta para a concentração das concessões públicas de TVs e rádios em grupos políticos e religiosos que atuam diretamente nas eleições. E pela lei, ela não poderia ser oferecida a políticos que estão diretamente ligados a um cargo, que têm familiares diretos ligados a um cargo, não poderia ser oferecida para uma série de coisas. E, no entanto, quando a gente vai fazer, e há pesquisas, há estudos sobre isso, que vão mapear, vão fazer um mapa de quem são os donos das redes de televisão locais, pequenas, estaduais, as retransmissoras da Globo, do SBT, da Record, você tem muitas famílias de políticos e também há uma quantidade muito grande de emissoras que são comandadas por grupos religiosos. E a gente vê também grupos religiosos organizados na política, né, com um crescimento recente, inclusive. Então, você tem esse cruzamento de interesses aí, de quem tem os meios de comunicação e disputa também espaços na política. Além disso, quem anuncia nos canais de TV, muitas vezes financia a campanha de políticos também. A professora finaliza dizendo que os investimentos nas candidaturas são retribuídos com corrupção dos políticos, principalmente os alinhados com esses grupos de interesse. Né? O governo vai lá e escolhe quem financiou sua campanha, quem anuncia nos canais de televisão que apoiam a sua campanha, né? Então tem uma relação muito suja e muito forte e de muito dinheiro que envolve poder econômico, ou seja, as grandes empresas, os ricaços, a elite do país,
Os meios de comunicação, as empresas que fazem o grosso da comunicação social no Brasil, e boa parte da classe política. É importante não generalizar, mas uma parte importante da classe política que se apoia nesse tipo de relações escusas. Os candidatos inescrupulosos fazem de tudo para esconder seus reais interesses. Para isso, necessitam de estratégias cada vez mais complexas. Dentre elas estão as tecnologias digitais, como o Big Data, que é o processamento de dados que nós deixamos na internet e em outros equipamentos, que tem características muito próprias, como explica a doutoranda em Ciência da Informação do IBICT, UFRJ, Naema Faleiros. O Big Data tem sido, caracterizado pelos cientistas da computação, pelos engenheiros, pelos estatísticos e pelos novos cientistas de dados, por 3 Vs, O V do volume, são grandes quantidades de dados, o V da velocidade, ou seja, essas grandes quantidades de dados, elas são disseminadas de uma maneira cada vez mais rápida, e eles também são, esses dados, eles também apresentam uma grande variedade. Para a pesquisadora, essa capacidade de processamento de dados não é uma grande novidade, mas a forma como essa utilização é ideologizada é que chama a atenção. A gente precisa entender que o Big Data tem a ver com um certo discurso, técnico e científico, que acabou se convertendo numa ideologia, que algumas pesquisadoras e alguns pesquisadores chamam de dataísmo, que é essa celebração da datificação da sociedade, e que é isso, a transformação de todas as nossas interações sociais em dados, como se os dados falassem por si só. Com isso, a datificação da sociedade pode se tornar um problema dependendo da forma como esses dados são utilizados. Os dados pessoais, que são gerados gratuitamente por todos nós, eles são apropriados de uma maneira completamente privada pelas empresas que passam a lucrar em cima de dados públicos. Só campanhas com muitos recursos têm acesso a esse tipo de relatório, que potencializam em muito suas campanhas. Os relatórios do Big Data aprimoram as estratégias nas redes sociais e também nas ruas, que fazem essas campanhas literalmente largarem na frente e desvirtuar todo o processo eleitoral. Com isso, as boas candidaturas, com boas propostas e compromisso com o povo, acabam esvaziadas e ficam fora do par. Por isso, o grande desafio nas próximas eleições é não ser manipulado nas redes sociais, grupos de amigos ou na igreja. A política movimenta milhões, assim como um resort numa área de proteção ambiental movimenta centenas de milhões. Isso é o poder econômico. Não podemos nos intimidar. É preciso apostar na informação. Afinal, nem todo jornalista está entregue aos interesses mesquinhos, assim como nem todo político é sujo ou corrupto.